Você já parou para pensar que alguns filmes de terror são mais do que só ficção? Que por trás das câmeras, certas produções escondem histórias ainda mais assustadoras do que o que foi mostrado na tela? Poltergeist, lançado em 1982, é um desses casos que ultrapassa os limites do cinema sobrenatural. Entre bastidores carregados de tensão, mortes misteriosas e o uso de esqueletos reais, surge a pergunta: o que realmente foi despertado durante essa filmagem? Se você acha que estamos falando só de assombração e espíritos malignos, segura essa. Muitos especialistas acreditam que o fenômeno central de Poltergeist não envolve fantasmas no sentido tradicional, mas sim uma forma pensiforme e poderosa. O temido Poltergeist, uma entidade nascida da energia emocional, da psicocinese e da força vital, também conhecida como Chi. E o mais perturbador, esses seres não têm alma. São fragmentos autônomos de intenção e trauma, condensados em pura manifestação energética. Neste vídeo, vamos muito além das lendas urbanas do cinema. Vamos mergulhar em fenômenos paranormais, investigar a ligação entre fixação emocional e tulpas, e revelar por que Poltergeist pode ser mais do que um filme de terror clássico. Talvez ele seja um espelho do que a mente humana é capaz de criar. Curioso? Então fica comigo até o fim, porque o que você vai descobrir pode mudar sua visão sobre o sobrenatural e sobre você mesmo. Poltergeist. A palavra já carrega um peso estranho, né? Diferente de uma assombração comum, o poltergeist não é só um espírito barulhento jogando coisas pela casa. Na real, ele funciona mais como um pensamento vivo, uma entidade pensiforme que nasce da energia emocional descontrolada, combinada com a energia psicocinética e o Chi, aquela força vital que a gente carrega e nem percebe. Esses fenômenos não seguem as mesmas regras dos fantasmas clássicos. Eles se alimentam da emoção alheia, principalmente do medo e da tensão dentro de um espaço espiritual carregado. Ao contrário dos fantasmas, que muitas vezes são almas presas entre mundos, o poltergeist não tem consciência real. Ele age de forma quase instintiva, como se fosse um eco emocional materializado. Às vezes, é criado sem querer, por alguém com uma fixação emocional intensa, como um adolescente em crise ou uma pessoa passando por um distúrbio psíquico profundo. Esse tipo de energia acumulada vira um fractal energético, uma espécie de nó vibracional que pode interagir com o ambiente, mover objetos e até manipular vozes. Um verdadeiro encantamento involuntário. O mais inquietante é que ele pode se prender a pessoas, lugares ou objetos, criando aquele típico assédio energético que não some com benzedeira de esquina. Nessas situações, limpeza energética comum, como incenso ou sal grosso, até alivia, mas não resolve. É como limpar a fumaça sem apagar o fogo. Às vezes, só práticas espirituais mais profundas, como rituais de purificação, banhos de descarrego específicos ou até intervenções de médiums sensitivos experientes, conseguem romper esse vínculo. E mesmo assim, a proteção espiritual precisa ser reforçada depois, senão o ciclo começa tudo de novo. A origem do termo poltergeist vem do alemão poltern, que significa fazer barulho, e Geist, que quer dizer espírito. Juntando tudo, temos algo como o espírito barulhento, mas isso é só a casca do mistério. O nome até pode remeter a um fantasma bagunceiro, mas o que está por trás desse fenômeno vai muito além do que os olhos veem e os ouvidos ouvem. O poltergeist, diferente de um espírito convencional, não é exatamente um ser que já viveu, e aí é que o bicho pega. Na prática espiritual mais profunda, ele é visto como uma forma de energia densa que ganha vida própria, movida por emoções intensas, geralmente reprimidas ou mal canalizadas. Ou seja, estamos falando de um tipo de tulpa, uma criação energética nascida de pensamentos e sentimentos tão fortes que acabam ganhando forma quase autônoma. E sabe o mais sinistro? Esses seres não precisam de uma alma para existir. Eles operam como entidades espirituais artificiais, como sombras emocionais com vontade própria. Esse tipo de manifestação é extremamente instável e difícil de identificar logo de cara. Sensitivos e médiums, muitas vezes, confundem um poltergeist com espíritos obsessores ou mesmo com presença demoníaca.
Mas o comportamento é diferente. Enquanto um espírito pode querer comunicar algo, o poltergeist só quer reagir, provocar, causar. Ele vibra numa frequência de puro caos. E por isso, quando ele aparece, é sinal de que o ambiente está saturado de energia emocional. E se não houver intervenção, esse caos pode crescer, virar uma verdadeira infestação sobrenatural. Fenômenos paranormais como o poltergeist desafiam a lógica comum porque operam numa camada da realidade que a ciência tradicional ainda não consegue medir com precisão. Imagine um campo invisível, carregado de energia emocional e psicocinética, que se acumula em ambientes ou pessoas. Essa é a matéria-prima de um poltergeist. Quando a energia atinge um certo ponto crítico, ela começa a se manifestar fisicamente. Luzes piscam, objetos voam, vozes aparecem do nada. Parece cena de filme de terror, pois é mais comum do que parece. Em muitos relatos documentados, essas manifestações surgem em casas onde há conflitos intensos, traumas antigos, ou até construções sobre locais energeticamente carregados, como o famoso caso de casas sobre cemitério indígena, como mostrado em Poltergeist 1982. Mas o que realmente ativa o fenômeno é o fator humano. Uma pessoa emocionalmente instável ou espiritualmente desprotegida pode, sem saber, ser a centelha que dá vida a esse tipo de entidade. Isso se agrava com a presença de mediunidade não desenvolvida, o que abre ainda mais o campo para essas manifestações se fortalecerem. É por isso que muitos especialistas recomendam observar não só o ambiente, mas o estado emocional de quem vive ali. O poltergeist não é atraído apenas pela casa em si. Ele se liga ao padrão energético das pessoas envolvidas. Fixação emocional, traumas não resolvidos e falta de proteção espiritual viram alimento para esse tipo de forma pensiforme. E uma vez alimentado, o poltergeist se torna resistente a limpezas superficiais, exigindo rituais mais profundos, práticas espirituais consistentes e, principalmente, uma mudança vibracional real nos envolvidos. Não é só apagar o fogo, é descobrir quem acendeu o fósforo. Lançado em 1982, Poltergeist rapidamente se tornou um clássico do cinema sobrenatural. E não foi só pelo roteiro envolvente, mas pela sensação incômoda de que algo ali ia além da ficção. A história gira em torno da família Freeling, uma típica família americana que vive em um bairro tranquilo e aparentemente perfeito. Mas como já sabemos, nem tudo que reluz é ouro. A casa dos Freelings começa a apresentar fenômenos estranhos, e o que começa com móveis se mexendo vira um verdadeiro show de horrores paranormais. O ponto de virada acontece quando Carol Ann, a filha mais nova, é sugada por um misterioso portal dentro da TV. Um dos momentos mais icônicos do terror dos anos 80. A menina desaparece fisicamente, mas sua voz ainda ecoa pela casa através do televisor. É aí que o espectador mergulha num ambiente dominado por espíritos, energias caóticas e um espaço espiritual completamente corrompido. A energia emocional dos personagens começa a se intensificar, alimentando ainda mais os fenômenos paranormais. Uma verdadeira dança entre trauma e manifestação. A jornada da família se transforma numa corrida contra o tempo para resgatar Carol Ann e restaurar a harmonia do lar. Eles contam com a ajuda de uma médium sensitiva que percebe rapidamente que a força ali presente não é só uma assombração, é algo mais denso, uma forma de vida energética agressiva. A TV deixa de ser um eletrodoméstico comum e se torna um verdadeiro portal para outra dimensão, onde habita o poltergeist. O que era para ser um lar seguro vira um campo de batalha entre o mundo físico e o espiritual. A família Freeling é o coração do filme Poltergeist. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais o impacto emocional da história seja tão forte. Steve, o pai, é um corretor de imóveis envolvido na construção do próprio bairro onde moram. Diane, a mãe, é uma mulher sensível, intuitiva e extremamente conectada aos filhos. Juntos com seus 3 filhos, Dana, Robbie e a pequena Carol Ann, eles formam aquela imagem típica da família americana feliz. Mas é justamente essa normalidade que torna tudo mais assustador quando o caos começa a surgir. O que chama a atenção logo de cara é como cada membro da família reage de maneira diferente aos fenômenos.
Steve tenta racionalizar o que acontece, enquanto Diane logo percebe que há algo espiritual envolvido, mostrando traços de sensitiva que talvez nem ela mesma conhecesse. Rob, o filho do meio, é atormentado por medo e ansiedade, algo que acaba servindo de gatilho energético para o poltergeist se alimentar. Já a Carol Ann, bem, ela parece ser a chave de tudo. Sua conexão com o mundo espiritual é tão forte que ela vira alvo direto da entidade. O filme trabalha muito bem o conceito de fixação emocional. A família está fortemente ligada entre si, e isso cria um campo energético intenso dentro da casa. Carol Ann, com sua pureza e sensibilidade, acaba sendo o farol que atrai entidades espirituais e pensiformes. A relação deles é o motor emocional que impulsiona tanto o terror quanto a esperança. E esse vínculo familiar profundo, mesmo em meio ao medo, à dúvida e ao assédio energético, é o que torna a luta contra o poltergeist ainda mais poderosa e comovente. A boa e velha televisão, símbolo de lazer, descanso e distração familiar. Mas em Poltergeist, ela vira exatamente o oposto. Um portal dimensional sinistro. A imagem clássica de Carol Ann sentada diante da TV, encarando estática com um olhar vidrado, se tornou uma das cenas mais icônicas do terror. A frase "eles estão aqui", dita por ela, gela a espinha até hoje. Naquele momento, o filme já deixa claro que não estamos lidando com uma simples assombração. Estamos falando de um espaço espiritual distorcido, alimentado por uma energia emocional extremamente carregada. O desaparecimento de Carol Ann acontece de forma repentina e inexplicável. Ela é sugada por um vórtice de energia dentro do quarto, enquanto o resto da casa desmorona em caos. O mais bizarro, ela continua viva, mas fora do plano físico. Sua voz é ouvida através da televisão, como se estivesse presa entre dimensões, em um limbo alimentado pelo poltergeist. Esse momento deixa explícito como essas entidades pensiformes operam, manipulam energia, criam realidades fragmentadas e se fixam em pessoas emocionalmente vulneráveis. Carol Ann, por sua sensibilidade natural, se torna a âncora do fenômeno. O uso da televisão como meio de comunicação e passagem entre mundos foi uma sacada brilhante, e também uma crítica simbólica. O aparelho, presente em todo o lar, é mostrado como uma porta de entrada para forças invisíveis, refletindo a ideia de que o cotidiano pode esconder o sobrenatural. Essa cena também nos faz pensar sobre o quanto estamos emocionalmente expostos dentro de nossas casas. Será que, sem perceber, abrimos portais invisíveis com nossas emoções, traumas e falta de proteção espiritual? O desaparecimento de Carol Ann não é só o clímax do enredo, é um alerta energético poderoso. Nos bastidores de Poltergeist, duas mentes brilhantes se uniram. Steven Spielberg, já consagrado por sucessos como E.T. e Os Caçadores da Arca Perdida, e Tobe Hooper, diretor do clássico brutal O Massacre da Serra Elétrica. A parceria, à primeira vista improvável, gerou uma química única. Spielberg, que não podia dirigir o filme por contrato, teve presença constante no set, influenciando diretamente nas decisões criativas, a ponto de muitos acreditarem que ele foi o verdadeiro diretor. Essa mistura de talento técnico com sensibilidade narrativa transformou o filme numa obra intensa, quase hipnótica. O estilo visual de Poltergeist é algo que ainda impressiona. As cenas transitam entre a doçura quase etérea da infância, com cores suaves, risos e momentos familiares, e o terror mais sombrio, onde a realidade se deforma. Essa transição entre mundos é feita de maneira quase imperceptível, o que dá ao filme um tom de encantamento corrompido. A fotografia e os efeitos práticos intensificam essa atmosfera, tornando o lar dos Freeling um espaço espiritual carregado, cheio de apego energético e fragilidade psíquica. É como se o mal brotasse do ordinário. O roteiro também carrega uma estrutura de conto de fadas moderno. Temos a casa mágica, a criança encantada, o perigo invisível e a jornada de resgate. Mas tudo isso é atravessado por uma camada densa de simbologia e distúrbio psíquico. Spielberg trouxe essa ideia de misturar fantasia com horror, e Hooper adicionou a crueza do realismo psicológico. O resultado é um filme que, além de assustar, perturba em outro nível.
Não é só o medo do que aparece na tela, é o desconforto com o que pode existir por trás dela, na fronteira onde o pensamento vira forma. O estilo visual de Poltergeist é um espetáculo à parte, e não por usar exageros, mas justamente pelo equilíbrio entre o comum e o sobrenatural. A casa dos Freeling é iluminada, limpa, aconchegante, tudo muito normal, e é exatamente aí que o filme pega a gente de surpresa. O contraste entre o ambiente doméstico perfeito e os fenômenos paranormais cria um efeito perturbador. É como se dissesse: o mal pode estar em qualquer lugar, mesmo nos lugares onde você se sente mais seguro. Essa quebra de expectativa é um dos segredos do impacto duradouro do filme. Narrativamente, o filme segue uma linha quase didática. Apresenta a rotina da família, insere pequenos sinais de alerta e vai escalando o terror aos poucos. Isso permite ao espectador criar uma conexão emocional com os personagens, o que torna tudo mais angustiante quando o caos se instala. O uso de elementos do cotidiano, como a televisão, o armário do quarto, brinquedos e até uma simples árvore no quintal, é proposital. São objetos com os quais todo mundo se relaciona e que, sob o olhar do Poltergeist, ganham vida própria através da energia psicocinética gerada pela tensão emocional. Outra sacada brilhante é como a narrativa costura fantasia e horror. Em certos momentos, o filme quase parece uma fábula sombria, com direito a portais dimensionais, médiuns encantados e rituais de purificação. Mas tudo é ancorado em emoções reais: perda, medo, culpa, amor. Esses sentimentos criam o terreno fértil onde o Poltergeist floresce como uma entidade pensiforme. Ao misturar o mágico com o traumático, Spielberg e Hooper criam um universo onde o invisível não só existe, como responde à nossa energia. E cá entre nós, isso é bem mais assustador do que qualquer monstro de CGI. Uma das grandes genialidades de Poltergeist é como ele brinca com os elementos clássicos de contos de fadas, só que de um jeito sombrio e desconcertante. Temos a criança escolhida, o reino encantado, ou amaldiçoado no caso, a viagem entre mundos, e até uma espécie de resgate mágico feito por uma guia espiritual. Mas diferente das histórias que ouvimos na infância, aqui o encantamento não é doce, é corrompido. O que deveria ser proteção vira ameaça, e o lar, que representa segurança, se transforma em campo de batalha espiritual. Essa dualidade é reforçada em cenas que parecem saídas de uma fantasia. A luz que guia Carol Anne na outra dimensão, os portais interdimensionais, a médium pequena e poderosa que surge como uma espécie de fada guardiã. Mas o horror logo toma conta. O monstro do armário é real, a árvore tenta engolir a criança, e a piscina vira uma cova cheia de esqueletos. Tudo isso representa a invasão do fantástico no cotidiano, só que com um peso emocional enorme. É como se o filme dissesse: sim, o mágico existe, mas ele também pode te destruir. Essa mistura não é só estilística, ela cumpre um papel simbólico. Mostrar que a linha entre o mundo visível e o invisível é mais tênue do que a gente imagina. E quando ignoramos ou desrespeitamos as forças ocultas, como no caso da casa construída sobre um cemitério indígena, o conto de fadas vira pesadelo. O Poltergeist, como forma pensiforme, nasce justamente desse desequilíbrio energético, dessa falta de reverência. E no fim, a história dos Freeling serve de alerta. Nem todo encantamento traz luz. Alguns apenas mascaram a escuridão. É impossível falar de Poltergeist sem entrar no terreno sombrio da sua suposta maldição. E aqui, a ficção parece mesmo ter atravessado o véu da realidade. Logo após o lançamento do primeiro filme, uma série de tragédias começou a rondar o elenco e a equipe. A mais chocante foi a morte de Heather O'Rourke, a Carol Anne, vítima de uma parada cardíaca aos 12 anos. Dominique Dunne, que interpretava a filha mais velha, Dana, foi assassinada pelo ex-namorado pouco depois do filme estrear. Acidentes, doenças raras, mortes inesperadas. Coincidência ou assédio energético real? Muita gente acredita que a maldição tem raízes em práticas feitas durante as filmagens. Uma das teorias mais perturbadoras é a do uso de esqueletos reais em cenas da piscina. Uma escolha feita por razões de orçamento, mas que teria, supostamente, aberto um campo espiritual denso no set.
Segundo alguns médiuns que analisaram o caso, essa escolha pode ter ativado um espaço espiritual carregado, criando uma abertura para entidades espirituais ou formas pensiformes se manifestarem. E é aí que a coisa fica ainda mais estranha. As manifestações teriam continuado fora da tela. Entre os bastidores, membros da equipe relataram luzes piscando, equipamentos quebrando sem motivo e uma sensação constante de presença invisível. Há quem diga que o próprio poltergeist deixou de ser apenas uma ideia e se tornou um fractal energético real, alimentado pelas emoções intensas do elenco, pelo enredo sombrio e pelo impacto que o filme causou no público. Filmes amaldiçoados sempre existiram, mas Poltergeist se tornou quase um símbolo desse fenômeno, onde o cinema sobrenatural encontrou o sobrenatural do cinema, e ninguém saiu ileso. A morte de Heather O'Rourke ainda assombra até quem não acredita em maldições. Com apenas 12 anos, a atriz que deu vida à icônica Carol Anne faleceu repentinamente por complicações causadas por uma estenose intestinal não diagnosticada. Isso ocorreu pouco antes do lançamento de Poltergeist 3 e pegou todos de surpresa. A pureza da personagem e sua conexão com o sobrenatural no filme só tornaram tudo ainda mais carregado de simbolismo. Muitos acreditam que a energia acumulada nas gravações e no enredo pode ter contribuído para um desequilíbrio espiritual que acabou respingando na vida real. Dominique Dunne, que interpretava Dana, a filha adolescente dos Freeling, também teve um destino trágico. Meses após o lançamento do primeiro filme, foi brutalmente assassinada pelo ex-namorado. O crime chocou Hollywood e alimentou as teorias de que algo muito além de coincidência rondava o elenco. Em círculos espiritualistas, essas mortes são interpretadas como possíveis manifestações de assédio energético prolongado, uma espécie de rastro deixado por entidades pensiformes, ou até mesmo por um tulpa criado involuntariamente pelas emoções intensas durante a produção. Ambas as atrizes eram jovens, talentosas, com futuros promissores. Suas mortes não apenas impactaram profundamente o público, como também reforçaram a aura de mistério e perigo em torno do filme. Algumas correntes esotéricas afirmam que formas pensiformes muito carregadas podem continuar a atuar mesmo após o encerramento de um projeto, especialmente se não houver uma limpeza energética adequada ou proteção espiritual implementada nos bastidores. E quando se lida com forças invisíveis, todo cuidado pode ser pouco, ainda mais quando a arte começa a se confundir com o real. Além das mortes de Heather O'Rourke e Dominique Dunne, outros eventos trágicos envolvendo o elenco e equipe de Poltergeist ajudaram a reforçar a fama de que o filme seria amaldiçoado. Por exemplo, Julian Beck, o ator que interpretou o sinistro Reverendo Kane em Poltergeist 2, faleceu pouco antes do lançamento do filme devido a um câncer no estômago. Já Will Sampson, o xamã que aparece no mesmo longa e que tentou realizar um ritual de limpeza no set para dissipar a energia negativa, morreu logo depois por complicações cirúrgicas. Coincidências demais, né? Mas não para por aí. Vários relatos de bastidores mencionam acidentes esquisitos, quedas de equipamentos, falhas elétricas constantes e até pessoas da produção sofrendo surtos emocionais intensos. Segundo algumas fontes, membros da equipe técnica se recusaram a trabalhar em certas cenas porque sentiam uma presença no estúdio. Havia um clima pesado no ar, algo que muitos descrevem como um campo de assédio energético, capaz de afetar emocionalmente e fisicamente quem estivesse em contato direto com o ambiente de filmagem. E como já vimos, o poltergeist adora se alimentar exatamente desse tipo de energia emocional intensa. Espiritualmente falando, quando se reúne um grupo grande de pessoas em um espaço fechado, tratando de temas densos como morte, entidades espirituais e fenômenos paranormais, sem proteção adequada, forma-se uma espécie de caldeirão energético. A energia coletiva pode sim dar origem a um fractal energético que acaba se tornando autônomo, uma forma pensiforme, como um tulpa alimentado pelo medo, pelo estresse e até pelo fascínio. No caso de Poltergeist, parece que a ficção abriu portas demais, e talvez ninguém tenha se preparado para fechá-las. Quando se fala em Poltergeist,
As teorias não param no sobrenatural. Elas se expandem por um verdadeiro labirinto de especulações. Uma das mais populares envolve a ideia de que o próprio filme teria sido uma espécie de ritual midiático, um encantamento moderno, onde a combinação de enredo, emoção e exposição em massa teria gerado uma forma pensiforme coletiva. Em outras palavras, o poltergeist não estaria apenas na história do filme. Ele teria sido criado pela energia emocional do público, alimentado por milhões de espectadores ao redor do mundo. Uma tulpa cinematográfica, por assim dizer. Outra teoria bem conhecida é a do uso de esqueletos reais nas filmagens. A famosa cena da piscina, onde Diane é puxada para um buraco cheio de ossadas, teria usado restos humanos autênticos. Isso, segundo estudiosos de práticas espirituais e magia, pode ter sido o estopim para um forte apego energético, como se os espíritos ligados àqueles ossos tivessem sido invocados de forma acidental. É aqui que entram conceitos como espaço espiritual corrompido e assédio energético. Se for verdade, os bastidores do filme se transformaram num campo vibracional carregado e perigosamente ativo. Há ainda quem diga que Spielberg teria mexido com forças que não compreendia completamente. Não por maldade, claro, mas por ignorância espiritual. Misturar temas tão intensos sem aplicar práticas de proteção espiritual é como brincar com gasolina perto de uma vela. Especialistas em práticas ocultas alertam: quando você dramatiza um ritual, mesmo que fictício, está mexendo com camadas reais da consciência coletiva. No fim, essas teorias não servem apenas para alimentar o mistério do filme, mas também para nos lembrar que tudo, até uma obra de ficção, carrega uma energia, e às vezes essa energia cobra seu preço. Uma das camadas mais intrigantes de Poltergeist está na simbologia que percorre todo o filme, e ela vai muito além da superfície. O fato da casa dos Freeling ter sido construída sobre um antigo cemitério indígena não é apenas um detalhe de roteiro. Trata-se de uma crítica direta à desvalorização do passado, ao apagamento cultural e ao desrespeito por terras sagradas. Essa escolha não só enfraqueceu espiritualmente o terreno, como também abriu espaço para a manifestação de entidades espirituais desequilibradas, um verdadeiro convite ao caos invisível. Ao ignorar a história daquele solo, a construtora, e por consequência a sociedade representada no filme, comete um ato simbólico de arrogância. O resultado, a fundação da casa está literalmente construída sobre os mortos, e quando a base está podre, tudo que vem acima tende a ruir. Esse conceito ressoa com muitas crenças ancestrais. O espaço espiritual precisa ser respeitado, purificado e protegido. Caso contrário, vira um canal perfeito para o surgimento de poltergeists, formas pensiformes ou até mesmo distúrbios psíquicos coletivos que afetam todos no ambiente. Além disso, o filme toca num ponto sensível, o mal invisível que vem da negligência humana. A verdadeira ameaça não vem apenas do além. Ela nasce da falta de consciência, da ganância e da desconexão com o sagrado. Poltergeist nos mostra que, ao ignorar o invisível, damos força a ele. O cemitério indígena é um símbolo forte disso. Mas o mesmo se aplica às emoções enterradas, aos traumas familiares não resolvidos, aos apegos energéticos que deixamos acumular. No fim das contas, o horror não vem de fora. Ele é despertado de dentro. A revelação de que a casa dos Freeling foi construída sobre um antigo cemitério indígena é um dos momentos mais impactantes de Poltergeist e, ao mesmo tempo, carrega uma simbologia densa e provocadora. A escolha desse terreno sagrado como fundação de um bairro residencial representa o apagamento histórico, a profanação de espaços espirituais e a arrogância da civilização moderna diante do invisível. A frase "você moveu os túmulos, mas deixou os corpos" grita mais do que um erro logístico. Denuncia uma desconexão brutal com o passado e com o sagrado. Espiritualmente, muitos povos acreditam que lugares onde há restos mortais guardam memórias energéticas, impressões espirituais e, em alguns casos, fragmentos da própria consciência dos falecidos. Quando esses espaços são violados sem o devido respeito ou ritual de purificação, o que se cria é um campo aberto para manifestações. Não é à toa que, no filme, a casa se torna um epicentro de assédio energético e fenômenos paranormais. A energia ali está corrompida,
e o poltergeist age como uma reação viva a esse desequilíbrio profundo. Essa escolha de enredo também faz uma crítica social importante. O progresso que ignora a história e a espiritualidade está fadado ao colapso. A casa pode ser bonita, moderna, acolhedora, mas se estiver sobre solo profanado, a destruição é só questão de tempo. O cemitério indígena, nesse contexto, representa não apenas os mortos, mas tudo aquilo que foi enterrado sem a devida honra, inclusive traumas coletivos. E é justamente daí que surgem os tulpas, as formas pensiformes instáveis, moldadas por gerações de desrespeito, dor e negação. Poltergeist não é só um filme de terror. Ele é também uma crítica velada e poderosa à forma como a sociedade moderna trata o passado. A decisão de construir um condomínio sobre um cemitério sem mover os corpos é simbólica demais para ser ignorada. Ela escancara a tendência humana de querer progresso a qualquer custo, mesmo que isso signifique enterrar, ou fingir que enterrou, as raízes espirituais e culturais que sustentam o presente. Essa atitude no plano energético é uma receita perfeita para o surgimento de assombração, apego energético e perturbações espirituais. O filme mostra que o passado ignorado não desaparece, ele se transforma. Se não for respeitado, compreendido e purificado, ele volta, muitas vezes, com força destrutiva. Isso vale tanto para os terrenos físicos quanto para os traumas emocionais. Quando deixamos feridas abertas, seja na história coletiva ou na nossa vida pessoal, criamos condições ideais para o surgimento de distúrbios psíquicos e manifestações como os poltergeists. Afinal, todo pensamento reprimido demais pode virar uma forma pensiforme faminta, esperando uma brecha para se manifestar. A crítica aqui não é só social, é espiritual também. A desvalorização do passado representa um rompimento com o que é ancestral, com o que forma nossa base energética. E quando a base está rachada, nada se sustenta por muito tempo. O filme nos lembra disso usando o terror como metáfora. Os esqueletos emergem, literalmente, das profundezas, cobrando aquilo que foi negado. É o passado batendo a porta, não com palavras, mas com assédio energético, barulhos inexplicáveis e forças invisíveis. Porque o que é esquecido, mas não resolvido, nunca morre de verdade. Se tem uma coisa que Poltergeist escancara sem dó, é como o verdadeiro mal pode nascer não de uma entidade demoníaca ou espírito maligno, mas da própria negligência humana. A família Freeling se vê cercada por forças invisíveis que, na verdade, foram despertadas pela ganância, pela pressa e pela falta de respeito com o invisível. Não é o cemitério indígena que amaldiçoa o lugar. É o ato de ignorá-lo, de fingir que não há consequência espiritual ao violar o sagrado. O mal aqui é um eco da irresponsabilidade. Esse tipo de narrativa nos convida a refletir. Quantas vezes na nossa vida real agimos como os construtores do condomínio do filme, enterramos sentimentos, passados, dores e seguimos como se nada tivesse acontecido. Só que essa energia fica lá e, em algum momento, ela se transforma, seja em doenças, padrões de repetição ou até em manifestações espirituais mais densas, como o poltergeist. O filme usa essa simbologia para mostrar como o descaso cria as condições perfeitas para a materialização do invisível, e não no bom sentido. Quando negligenciamos nossa responsabilidade espiritual, emocional e até energética, acabamos construindo sobre solo instável. Isso vale para casas, relacionamentos, decisões de vida. A ausência de práticas de limpeza energética, de rituais de purificação, ou mesmo de simples momentos de introspecção, permite o acúmulo de energia psíquica distorcida. E o resultado? Uma forma pensiforme que cresce e ganha autonomia. O tal poltergeist que, apesar de invisível, é mais real do que muita coisa que se vê por aí. No fundo, o filme nos diz: o mal pode não ter forma, mas tem causa. Uma das razões pelas quais Poltergeist marcou uma geração foi seu uso ousado e inovador de efeitos práticos. Nada de exageros digitais. Era tudo feito na raça. Cabos, bonecos mecânicos, maquiagem e cenografia detalhista. Isso trouxe uma sensação de realismo que deixava o público com aquela dúvida perturbadora. Será que isso poderia acontecer de verdade?
Quando um brinquedo voa ou uma porta se fecha sozinha, não parece apenas um truque de cinema. Parece uma manifestação de energia psicocinética acontecendo ali, diante dos nossos olhos. A produção soube usar o realismo para amplificar o terror. Ao invés de monstros gigantes ou aparições gritantes, temos distorções sutis, mas extremamente eficazes. Móveis se arrastando, luzes piscando, a famosa cena da cadeira que se move sozinha na cozinha. Tudo isso conversa diretamente com o tipo de relato que ouvimos em casos reais de poltergeist. Esses fenômenos se alimentam da energia emocional do ambiente, e os efeitos do filme conseguiram traduzir exatamente essa sensação de que o mal está agindo de forma invisível, mas presente. É a clássica sensação de tem algo aqui, mas não sei o que. Além disso, a câmera trabalha como um verdadeiro olho espiritual. Movimentos lentos, planos fechados e o uso do silêncio como ferramenta narrativa criam um clima denso, quase opressivo. Tudo isso torna o filme mais imersivo. Você não está só assistindo, você está ali dentro da casa. E quando as manifestações aumentam, a sensação é de que o espaço está sendo rasgado por dentro. O realismo não está só nos efeitos físicos, mas na atmosfera construída. Essa combinação que transforma um filme em uma experiência, e uma experiência em algo que pode, sim, deixar marcas reais no campo energético de quem assiste. Sim, é verdade. Aqueles esqueletos flutuando na cena da piscina em Poltergeist não eram de plástico, eram reais, de verdade mesmo. Essa decisão, tomada por motivos de orçamento, já que modelos reais saíam mais baratos que réplicas convincentes na época, acabou criando um dos pontos mais sinistros da produção. A atriz JoBeth Williams, que interpretava Diane, só descobriu depois que estava nadando entre restos mortais autênticos. E aí a pergunta inevitável surge: será que isso não despertou algo mais do que simples tensão? Para muitas tradições espirituais, restos mortais carregam energia residual, especialmente se não foram devidamente consagrados ou enterrados com respeito. Usar esses ossos em um set de filmagem, em uma cena de terror, é praticamente um ritual de evocação acidental. Não foi só uma cena impactante, foi uma potencial abertura para manifestações reais. Médiuns e estudiosos do ocultismo afirmam que esse tipo de ação pode criar um rastro de apego energético, atraindo entidades espirituais ou mesmo facilitando o surgimento de formas pensiformes no local. Esse fato virou um dos pilares da teoria da maldição de Poltergeist. Afinal, brincar com os mortos, ainda que sem intenção espiritual, é considerado por muitos uma forma de profanação. E profanações cobram um preço. O uso dos esqueletos reais intensificou a aura de energia densa ao redor do filme, tornando a produção um verdadeiro ponto de ebulição energética. A cena da piscina deixou de ser apenas visualmente poderosa. Ela se tornou talvez o momento em que a linha entre cinema e realidade foi realmente atravessada. Em Poltergeist, o que realmente mexe com o espectador não são os gritos nem os sustos repentinos, mas a atmosfera sufocante que vai crescendo aos poucos. E grande parte disso se deve ao uso magistral do realismo. A casa parece a de qualquer um. Os personagens são críveis, com rotinas comuns. A câmera não exagera, não entrega o susto de cara. Ela espera, observa, deixa o desconforto entrar devagar. E é justamente essa naturalidade que torna tudo tão perturbador, porque no fundo, você sente que aquilo podia acontecer na sua casa também. Esse tipo de abordagem cria um tipo de terror mais profundo, que mexe com o subconsciente. O espectador não se assusta só com o que vê. Ele sente a energia pesada no ar, o chi sendo distorcido, os campos emocionais se desequilibrando, a ausência de trilha sonora em certos momentos, os silêncios prolongados, os ruídos sutis que preenchem o fundo das cenas. Tudo isso amplifica a sensação de que há algo invisível se movendo. É o tipo de terror que não grita, ele sussurra, e por isso mesmo, gruda na alma. E quando você junta esse realismo técnico com a densidade simbólica do enredo, cemitério profanado, criança sensitiva, poltergeist como forma pensiforme alimentada por trauma, o resultado é um campo vibracional denso, até para quem só está assistindo. Muitos espectadores relatam ter tido sonhos estranhos, sensações físicas,
e até mal-estar após ver o filme. Coincidência? Ou será que a atmosfera do filme foi construída com tanta precisão energética que acabou deixando um rastro real nos corpos e mentes de quem o assiste? A dúvida permanece, e é isso que faz de Poltergeist uma experiência, não só um filme. No fim das contas, Poltergeist é mais do que um clássico do terror. É um lembrete inquietante de que a linha entre ficção e realidade pode ser muito mais tênue do que gostamos de admitir. O filme brinca com forças invisíveis, com traumas não resolvidos e com a ideia de que pensamentos podem tomar forma, se fortalecer e nos assombrar. Poltergeists, tulpas, energia emocional acumulada, são temas que parecem místicos, mas que tocam diretamente em aspectos da vida real, como o que sentimos, o que reprimimos e o que deixamos vibrar sem controle dentro de nós. O legado de Poltergeist vai muito além do sucesso nas bilheterias ou dos sustos icônicos. Ele ajudou a moldar toda uma geração de filmes de terror que exploram o invisível com seriedade, sem cair na caricatura. Ele nos mostra que os fenômenos paranormais não precisam ser gritantes para serem poderosos. Basta um desequilíbrio energético, um campo emocional instável e pronto. Nasce um espaço espiritual fértil para manifestações. É uma lição embutida no roteiro, nos bastidores e até nos efeitos especiais que até hoje causam calafrios pela sua veracidade. E o mais curioso de tudo, a sensação que Poltergeist deixa ao final é de que ele nunca termina realmente. Mesmo com o fechamento do portal e a aparente calmaria, fica um resíduo, um eco, como se a energia do filme ainda estivesse viva, como se, ao assisti-lo, você tivesse aberto uma pequena fresta para esse mundo. Uma fresta que, se não for fechada com consciência, pode continuar reverberando dentro de você. Afinal, quem garante que o verdadeiro poltergeist não está dentro da gente, esperando só uma emoção forte para despertar? Agora me diz, e se o verdadeiro terror não estiver nos filmes, mas nas emoções mal resolvidas que carregamos? Será que você já criou sem perceber alguma forma pensiforme que ainda influencia sua vida hoje? Poltergeist nos provoca a pensar além do sobrenatural cinematográfico. Ele nos convida a olhar para dentro. Porque todo pensamento tem força, e toda emoção, quando reprimida, busca um jeito de se manifestar. Se esse conteúdo mexeu com você, se te fez refletir ou despertou aquela curiosidade sobre o mundo invisível que nos cerca, então você já deu o primeiro passo. Agora é hora de mergulhar ainda mais fundo nesse universo. Que tal investigar os próprios padrões emocionais, começar a limpar sua energia, proteger seus espaços e transformar seu campo vibracional? Lembre-se, você não é só um corpo físico, e o invisível responde a tudo o que você emite. E claro, se você curte esse tipo de conteúdo que mistura cinema, espiritualidade, fenômenos paranormais e verdades ocultas, já se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com quem também ama explorar o lado sombrio da realidade. A gente ainda tem muita coisa para revelar, porque o terror, meu amigo, ainda está longe de acabar.